Senhor Ureta, eu tenho uma pergunta já aqui. Quando a teologia desses teólogos, deve ser quanto a teologia desses teólogos, chegou a ver que para eles não existe a palavra que é o resumo de Deus. A verdade, que para mim é única, imutável e eterna. Nosso Senhor disse, a verdade vos libertará. Aliás, fica muito manifesto que eles não estão com a verdade, as construções intelectuais a partir de conceitos obtusos, se diz obtuso em português, não? Esdrúxulos, não? Tudo para, no fundo, esconder a heresia, claramente. Não? Mas é realmente a verdade que nos liberta. E é uma verdade que não é apenas uma verdade racional, que se pode adquirir pela inteligência, mas são as verdades que Deus nos revelou, porque a nossa inteligência é incapaz de conhecê-las. E é imutável porque Deus é imutável. O Papa Francisco, ao dizer que a pena de morte é uma injustiça, será que ele diria o mesmo do aborto e da eutanásia, que está a ser aprovado em muitos países e poderá vir a ser aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil? O que eu sei é que quando estava para ser discutido na Câmara dos Deputados da Argentina o projeto de aborto, que ao final foi aprovado apenas por 4 votos, creio, ou 6 votos, não? Ele ficou em silêncio, não disse nada, e nas vésperas, no dia anterior, fez um discurso dirigido à Federação Internacional de Futebol, não? Elogiando o papel do desporto no desenvolvimento humano. Não? Então, depois que o voto favorável ao aborto tinha saído, na sexta-feira, então, no sábado, fez o discurso mais forte que tem feito até agora, não? Contra o aborto. Na França se diz, quando se faz um último ataque em uma situação desesperada, um barreau d'honneur. Não sei como se diria em português, mas, enfim, um ato de honra. Não? Esse fez um barreau de deshonneur, de desonra, porque deixou mais manifesto ainda que, na véspera da votação, quando ele tinha que intervenir, ficou calado. Aliás, quando entrei aqui, o senhor Frederico Viotti me comunicou que o Papa, hoje, não, modificou o catecismo da Igreja Católica para dizer que a pena de morte é contrária à dignidade humana e contrária ao Evangelho. Exatamente a próxima pergunta, a pessoa realmente transcreve o que saiu no site de notícias da Globo, dizendo que o Papa Francisco aprovou a modificação do catecismo da Igreja Católica para declarar inadmissível a pena de morte em todas as circunstâncias e indicou o compromisso da instituição em encorajar sua abolição no mundo inteiro. Informou o Vaticano nesta quinta-feira. Portanto, a coisa foi entre ontem e hoje. O prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que o senhor mencionou, o cardeal Ladaria, encontrou-se com o pontífice em maio, ocasião em que a nova redação do artigo 2267 do Catecismo foi aprovada. Então, a pergunta: a mudança de paradigma atinge nova etapa, passando da mudança do comportamento para a mudança de doutrina? A meu ver, já não, e ele conclui perguntando, já não é uma heresia formal? Eu não vejo como não possa ser. E, em todo caso, uma coisa se pode dizer, que há uma mudança de paradigma, porque esses são textos para os quais não é mais possível tentar uma hermenêutica da continuidade. É impossível tentar conciliá-los com o ensino da tradição. Não tem como. O senhor tendo mencionado agora, nesse instante, a hermenêutica da continuidade, esta pergunta se relaciona com o autor do conceito. Para o senhor, quais foram os reais fatores
e o real contexto da renúncia do Papa Bento XVI? Houve algum grupo de interesse articulando o seu afastamento? Realmente é muito misterioso tudo isso. Existem muitas versões. Existe a versão do secretário do Cardeal Martini, dizendo que em um encontro para o Encontro Mundial das Famílias em Milão, ele teria se queixado de não poder limpar a igreja da corrupção financeira, enfim, moral, e que o Cardeal Martini lhe teria dito, então renuncie. E foi aí que ele teria tomado a decisão. Portanto, teria sido uma decisão realmente pessoal. Aliás, talvez dos atos, dos gestos mais dramáticos da história da igreja. E, a meu ver, lamentavelmente, ele, em grande medida, carrega consigo a responsabilidade de ter permitido o que está acontecendo hoje em dia. Além do mais, de criar a confusão no espírito dos fiéis de que haveriam 2 papas, porque ele continua usando, vestir-se de branco, usar o título de Bento XVI, etc., etc., o que evidentemente deforma a consciência dos fiéis a respeito da unidade do papado. Eu queria apenas ressaltar que o professor Plínio Corrêa de Oliveira, em determinado momento, comentando o que poderia acontecer, disse: não me espantaria que em determinado momento nós tivéssemos 3 papas. A pergunta óbvia: como fica a questão da infalibilidade pontifícia diante dessa nova teologia do Papa Francisco? As condições para um ato do magistério papal, ou conciliar até extraordinário, ser infalível, são muito estritas. O Papa, o concílio, tem que falar em matéria de fé moral na plenitude do poder magisterial, dirigindo-se à igreja inteira e com a vontade de definir. Nesse caso, há um ato infalível. Se o Papa quisesse fazer a declaração a respeito da pena de morte, com cumprindo esses 4 requisitos, o Espírito Santo teria que dar um jeito para impedir que isso fosse feito. Agora, ele não fez. Acontece que o magistério ordinário não está coberto pela infalibilidade. Logo, um Papa, em documentos e onatos magisteriais ordinários, pode errar e pode incorrer até em heresia, e esse é o objeto do estudo do Dr. Arnaldo Xavier da Silveira, aliás sugerido pelo Dr. Plínio, a respeito da hipótese teológica de um Papa herege. E hoje em dia é absolutamente admitido por todos os teólogos, é uma minoria ínfima os que afirmam que um Papa não pode cair em heresia. O Papa é a favor do aborto? Pela exposição, parece que sim. Não, ele tem se demonstrado, ele sempre tem falado contra o aborto, mas ele, se coloca sempre do lado da mulher que aborta, mais ou menos, não digo justificando, mas diminuindo a responsabilidade moral do seu ato. E uma das coisas que ele fez nesse sentido foi dar autorização a todos os sacerdotes do mundo para levantarem a excomunhão. Então, a excomunhão, em que se incorre ipso facto, passa a ser praticamente como um pecado qualquer. Não há muita diferença. Então, ele nesse ponto realmente nunca tem afirmado que seja lícito abortar, mas toma essa atitude pastoral de misericórdia, de compreensão, etc. Agora, se pegamos o número 303 da Amoris Laetitia e aplicamos ipsis literi ao caso do aborto,
se poderia dizer que uma mulher, numa situação desesperada, poderia considerar que na sua situação abortar é o melhor que ela poderia fazer e que, portanto, aquilo é o que Deus quer dela nesse momento. Ele nunca tirou essa consequência, mas está implícito no que ele disse. Porque vale para todos os atos intrinsecamente maus. Há a possibilidade do Papa Francisco ser um antipapa, como disse Antônio Sotti no seu livro Non è Francesco, que a eleição dele foi irregular? Há um problema canônico. A Igreja é uma entidade hierárquica e visível, e jurídica. Se houvesse dúvida em quanto ao detentor do poder papal, todos os atos jurídicos da Igreja ficariam pernibambos. Então, há um consenso entre os canonistas que, mesmo que no caso de uma eleição irregular, supongamos por simonia, comprou o papado, existiu no passado. Se o Papa simoníaco, irregular, é aceito pela Igreja, ele, de fato, é Papa. Pelo menos coram eclésia, diante da Igreja. Talvez não seja diante de Deus, mas diante da Igreja, ele é Papa. Aliás, no livro, eu cito dois teólogos, Paul Lehmann, um jesuíta do século XVII, e um dominicano, esqueci o nome, não? E que explicam isso muito claramente. Portanto, é teologia sólida e não infectada de nenhum laivo de modernismo ou de progressismo. Portanto, me parece difícil, a partir do fato da realidade que a imensa maioria dos católicos e da hierarquia aceita o Papa como sendo o verdadeiro Papa, não? Que ele é o Papa, não é um antipapa. Lo que não significa que se deva seguirlo e acompanhá-lo na coisa que ele está errado, e lo contrário é preciso resistir. A pergunta é a seguinte: seguindo os erros do Papa Francisco, estou pecando? Sim. Sim. Se está consciente que são erros, não? Bom, a última pergunta, fica evidente a importância da preservação da tradição, da transmissão das palavras de Cristo e dos apóstolos. Qual o melhor meio de evitar essas desvirtuações da verdade eterna? Estudá-la. Em uma situação estamos no meio de uma tempestade gigantesca, em que absolutamente tudo é questionado, a única maneira de preservar a fé é de conhecê-la, de conhecer a fé, estudá-la, e ir procurar nos autores consagrados, que a gente sabe que são seguros, e atualmente nos pastores que realmente transmitem essa verdade. E quanto aos outros, é o que se propõe na conclusão do livro, é romper a convivência eclesiástica habitual para preservar a própria fé. Nós temos a obrigação, sem a fé nós não podemos salvar. Portanto, uma obrigação moral gravíssima é preservar a nossa própria fé. Se temos pastores demolidores que estão continuamente ensinando o erro e o ensinam, ademais, de uma maneira capciosa, nós temos que nos afastar deles para preservar a nossa fé e preservar a fé dos pequenos, dos fracos, dos débeis. E, além do mais, se nós frequentássemos, não, os átrios desses pastores demolidores, estaríamos dando escândalo aos fracos, que poderiam pensar que então é uma situação tolerável, que se pode frequentar. Então, me parece que o mais prudente, não, é não presumir das próprias forças
e afastar-se do convívio. Como o senhor Ureta deixa claro no livro, isso não significa negar a legitimidade desses pastores. A analogia que faço é do desquite. Uma mulher, uma esposa que é abusada psicologicamente ou fisicamente pelo marido, ela pode separar-se, ir morar em uma outra casa, portanto, não manter a coabitação e a convívio permanente sem romper o vínculo conjugal. Então, se isso se pode fazer no matrimônio, se pode fazer também em relação aos pastores.